quando eu digo no trato do idoso, não só do idoso, mas no cômputo geral. O que é a pneumonia? Como é que eu caracterizo a pneumonia? Né? Como é que eu dou a característica da pneumonia? A pneumonia é uma doença que afeta cerca de 2.100.000 pessoas de brasileiro todos os anos, gente. Então, vejam só, vamos agora no contraponto, né, do tema atual, Covid-19. A Covid está matou 200.000 pessoas. A pneumonia mata 2 milhões de brasileiros todo ano. E pneumonia vem de quê? Pneumonia ela vem de quê? De uma gripe forte. Uma gripe forte, um resfriado forte. É exato. E mata 2.100.000 brasileiros todo ano. Isso é dado estatístico do DataSUS. É dado do SUS. É dado do SUS. Aí eu pergunto, isso não seria uma pandemia? Isso não seria uma pandemia? Porque se mata 2 milhões de pessoas no ano, se você for dividir 12 por 2, veja quantas pessoas morrem por mês. Veja quantas pessoas morrem por mês. Divide 12 por 2, que vai dar em média aproximadamente aí, quase 10 mil, dá 10 mil por mês, dá 120 mil. É muita gente que morre por mês de pneumonia, se formos dividir de acordo com esses dados, né? Então, é aquela coisa, a pandemia existe, o vírus existe, mas a pneumonia ela mata mais, muito mais, do que está matando o Covid-19 no mundo, né, gente? No mundo. Porque 2 milhões de pessoas, só de brasileiros, morrer anualmente de pneumonia é muita gente. É muita gente mesmo, né? E essa doença, ela é a principal causa de internação hospitalar aqui no Brasil. Mais de 960.000 casos por ano. E é a quinta causa de morte no Brasil, é a pneumonia. É a quinta morte. É a quinta causa de morte aqui no Brasil, a pneumonia. Certo? O último levantamento do SUS, o último, que é de 10 anos, a cada 10 anos, a cada 15 anos, houve 24.756 óbitos de pneumonia registrados no último levantamento do SUS. 70% eram pacientes com mais de 65 anos. Daí você tira a dimensão da pneumonia. Daí você tira até que ponto a gente está em relação à pneumonia, né? Por quê? Porque esses óbitos ele vem sendo registrado, 24 mil pessoas morreram, né? No último dado do SUS, 24 mil pessoas. É muita gente. E uma boa parte eram idosos, com 65 anos. Né? E hoje quem morre, quem pega Covid e morre pelo caminho pior. A primeira coisa que pega é uma pneumonia. O estágio mais avançado da Covid é a pneumonia.
É o estado mais avançado da Covid, é pneumonia. Então vai seguindo as escalas. Qualquer pergunta me façam, tá? E qual é o conceito de pneumonia? O conceito. Como é que eu posso conceituar a pneumonia? A pneumonia é o que, gente? A pneumonia é o que? A pneumonia é uma doença infecciosa que provoca inflamação dos pulmões, né? Ela provoca inflamação dos pulmões. Eu desenhei aqui, eu acho que dá para vocês verem aí, certo? Um pulmão, né? Mais ou menos, dá para vocês verem. Aqui a gente sabe, aqui é a traqueia, certo? E o que é que acontece, gente? O líquido infeccioso, ele fica nos brônquios, nos alvéolos pulmonares, né? Os alvéolos pulmonares. E esse líquido que ele infecciona, ele causa as reações a mais gritante possível. E quais são as causas da pneumonia? A pneumonia é um micro-organismo, tem várias causas da pneumonia. Nós temos a pneumonia bacteriana, a pneumonia virótica, a pneumonia por fungos e por protozoários. São 4 tipos de pneumonia que a gente está sujeito a ela. A mais complicada é a virótica, é através de vírus, né? Porque essa pneumonia através de vírus, o tratamento é o que acontece com o Covid-19, né? Que não é uma pneumonia bacteriana, é uma pneumonia virótica, é através de vírus. Se fosse uma pneumonia bacteriana, seria melhor, né? Para curar, porque a bactéria, ela morre mais fácil. O vírus, você não consegue matar o vírus, você consegue driblar o vírus, é porque o vírus é mutante. O vírus é mutante. Você acaba uma cepa de vírus aqui, ele já mutou, já fez a mutação para outra, e aí ele vai fazendo a mutação dele, certo? Aspiração de alimentos, líquidos ou vômito, inalação de substâncias tóxicas ou cáusticas, né? Fumaça, poeira, gases, sendo a pneumonia bacteriana a mais comum. Então, o que acontece? Até um engasgo seu, você está comendo, vou dar uma comida bem, o cuscuz ali, pá, você engasgou. O que é que vai acontecer ali? O que é que vai acontecer? Aquele alimento, ele vai entrar por onde? Em vez daquele alimento ir para a parte do esôfago, porque é interligado, né? É bem gentinho, o alimento entra e vai para a traqueia. E aquele alimento, ele vai para a traqueia, ele passa direto para onde? Para o pulmão. E aquele restinho daquele alimento ali, ele fica nos alvéolos pulmonares. É corpo estranho. Se é corpo estranho, vai acontecer o que ali? Vai, nada mais, nada menos, criar uma inflamação naqueles alvéolos, e o líquido vai ser absorvido, e ali ele vai criar um líquido, vai criar uma inflamação infecciosa, aquele alimento. E aí você vai ter um quadro de pneumonia, nem foi bacteriana, nem foi por vírus, foi por ingestão de alimentos, né? Substâncias tóxicas, você aspirar, digamos, um veneno
você aspirar aqueles detergente muito forte que se vendia de casa em casa, isso pode lhe causar uma infecção no pulmão, nem por bactéria, nem por vírus, mas por substâncias tóxicas. E a mais comum dessas bactérias, desse processo de pneumonia, a mais comum é a bacteriana, né, gente? Quando se fala de pneumonia, a gente trata é uma doença que mais ou menos ela afeta os idosos, né? É uma doença que afeta muito o idoso. Aí vem o quadro. Vamos lá comigo. Vocês são inteligentes, raciocina comigo. A pneumonia ela afeta mais o idoso e pessoas com doenças crônicas que têm imunidade baixa. Dá para a gente fazer uma bela discussão agora em relação a todo o quadro da nossa pandemia que nós estamos vivendo. Vocês já notaram que é muito similar a pneumonia com o corona do que a gente está vivendo? Observaram já isso aí? A pneumonia, ela ataca mais idosos. A pneumonia, ela ataca pessoas com doenças crônicas. O que é doença crônica? Hipertensão, diabetes, problema cardíaco, quem tem câncer e pessoas com imunidade baixa. Vamos fazer uma reflexão? O Covid ataca quem mais? O Covid ataca quem mais? O Covid ataca mais idosos. O Covid ataca pessoas com doenças crônicas e pessoas que têm o quê? Imunidade baixa. Não é uma pneumonia, mas o quadro que leva à fase crítica do Covid é o quê? É a pneumonia. É o quadro crítico do Covid. Eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer que o Covid-19 é um vírus altamente letal, porém, se você fazer um paradoxo, Covid e pneumonia, praticamente eu posso dizer que os dois são irmãos. Porque as mesmas características viróticas, a mesma carga viral, a letalidade, a morte, o mesmo fim do Covid para pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas e pessoas com baixa imunidade é a mesma característica. Tanto que qual é o fim da pessoa que tem Covid e morre de Covid? Morreu de quê? De uma síndrome respiratória grave. E muitas vezes no laudo bota pneumonia viral. Não sei se vocês já pegaram algum, ou já viram algum atestado de óbito de pessoas de Covid. Já viram aí não, né? Juliana, as outras meninas aí. Já viu? Não tem isso lá, né? Não sei se você conseguiu ler o laudo. Não tem no laudo? Pneumonia viral. Não é isso, Silvânia? Você vai lá que o médico bota. Síndrome respiratória grave. E lá embaixo tem lá, pneumonia viral. Não é isso? Pronto. Pneumonia viral. Morre de pneumonia. Mas daqui que chega a pneumonia, chegou a gripe. Daqui que chega a gripe, aprofunda e vai aprofundando. Daí, como eu falei lá no início, tratamento precoce, né? Eu vou gravar essa aula, vai para o YouTube. Mas eu estou falando do tratamento precoce. Existe. Agora, cabe às autoridades médicas fazerem ou não, né, gente? Agora, voltando à nossa aula.
Mas afeta crianças também, jovens e adultos, saudáveis, veja só. Olha, gente, quando eu ministrei essa aula, antes da pandemia, eu disse para as meninas o seguinte: gente, pneumonia, nós vivemos anualmente, todo dia, uma pandemia. Se formos analisar, nós vivemos uma endemia que é só localizado aqui no Brasil. A pandemia que afetou o mundo. Mas é a mesma escala, Jovens, crianças, adultos saudáveis não estão longe da pneumonia. A pneumonia em criança é a principal causa de morte em todo o mundo. É a principal causa de morte em todo o mundo. A pneumonia em criança. Causas e classificações da pneumonia. A pneumonia pode ser causada por infecção de bactérias, vírus, fungos e outros parasitas, né? Até um tapete que você tiver em casa, um tapete, se você não aspira ele, se você não bate ele, se você não lava, os próprios fungos, os ácaros, você respirando aquilo ali, você pode pegar pneumonia. Por quê? Porque é transmitido pela via aérea. Né? É transmitido pelas vias aéreas. Tem pessoas que têm um cansaço, nunca cansou na vida, e vive cansada, pegou asma, através de um pelo de um gato, através de uma limpeza que fez na casa. Por quê, gente? Porque esses micro-organismos ultrapassam as defesas naturais do corpo e invadem o pulmão, causando infecção e inflamação desse órgão. Então, eles invadem, eles driblam os anticorpos, eles são espertos. E vai direto para o pulmão, certo? É isso que eu digo. A gente faz esse trabalho de conscientização e, volto a dizer, pneumonia para idoso, uma boa parte dos idosos você pode fazer. A Silvânia que apresentou, que acompanhou o problema da mãe, a Juliana que trabalhou em hospital, eu vivi uma boa parte dentro de ala de idoso, lá no hospital evangélico. Gente, quando diz morreu de quê? Pneumonia. É incrível, pneumonia. Uma boa parte dos, o meu pai estava internado, o meu pai pegou uma infecção hospitalar, papai morreu de pneumonia no hospital, mas o vírus ali, né? O vírus, tá? Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Na próxima aula, a gente vai falar sobre classificação de pneumonia, ou seja, existem 4 tipos de pneumonias. Como essa aula é muito extensa, a gente vai dividir ela em etapas. Então, essa primeira etapa, a gente está falando sobre a introdução, falamos sobre tipos de pneumonia. Aí, na próxima aula, nós vamos classificar as pneumonias e os sintomas da pneumonia. Não se preocupa que essa aula de hoje vai estar lá no YouTube, a de sexta-feira também. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Estudem, vejam, e a gente vai alinhando essa situação aí, que foi muito boa a atitude de Juliano. Tá bom, Julinho? Mantenham o contato, vocês aí, certo? Que eu vou ver por aqui o que é que eu faço em relação ao que a gente pode fazer, certo? E a próxima aula, classificação da pneumonia, ok, gente? Para vocês uma boa noite e até sexta-feira.